Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a história de Jonathan Edwards, grande líder do despertar nos Estados Unidos e contemporâneo de John Wesley e Whitefield. Então você vai conhecer um pouco da história desse grande pensador americano, que foi um desses líderes desse despertar, desse avivamento dentro dos Estados Unidos, e também estava acontecendo em paralelo com o avivamento lá na Inglaterra. E você vai conhecer esse que é um famoso pregador da pregação com o título Pecadores nas mãos de um Deus irado, que é uma pregação muito comentada por aí, principalmente no meio reformado calvinista. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos conhecer Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é conhecido como um dos maiores teólogos e filósofos da história norte-americana e foi um dos precursores da era da expansão missionária protestante no século XVIII. A vida desse avivalista é um grande exemplo de consagração a Deus no desenvolvimento de seu intelecto, permitindo ao Senhor usá-lo como instrumento em suas mãos. Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703 em Connecticut, Estados Unidos, em um lar puritano. Foi o único filho homem entre 11 crianças do casal Timothy e Esther Edwards. Jonathan cresceu numa atmosfera de devoção puritana, carinho e aprendizado. Ele foi educado com bastante rigor por seu pai, estudava a Bíblia, teologia cristã e línguas antigas. Seus pais eram intelectuais e contribuíram para moldar seu caráter. O reverendo Timothy era muito respeitado como professor e pregador, e Esther era bem instruída e exercia tanta influência sobre Jonathan quanto o esposo. Jonathan Edwards começou sua formação na Universidade de Yale aos 13 anos e se formou 3 anos depois. Ele era um jovem muito inteligente e utilizava a escrita para codificar filosofias incipientes. Após suas caminhadas, as quais usava para pensar, passava para o papel todos os seus pensamentos e reflexões. Seus processos iniciais de pensamento se solidificaram depois de uma leitura do ensaio de John Locke sobre o entendimento humano, quando Edwards tinha 14 anos, e muitas das suas anotações desta fase se tornaram base para os seus sermões e textos mais tarde. Jonathan preferiu uma série de sermões sobre justificação somente pela fé, em novembro de 1734. O resultado foi um grande avivamento em Northampton, período em que mais de 300 pessoas fizeram profissão de fé, num evento conhecido como o Grande Despertamento. Nunca houvera nada semelhante anteriormente à sua publicação seguinte, A Surpreendente Obra de Deus, Editora Vida, 2017. Publicada pela primeira vez em 1737, causou profundo impacto na América e na Europa, destacando-o como reavivalista e teólogo do coração, particularmente por meio de sua descrição dos tipos e estágios da experiência de conversão experimentados em sua igreja. O avivamento que começou em Northampton logo se espalhou por todos os lados da Nova Inglaterra. Edwards e seu colega, também pregador, George Whitefield, viajaram pela região pregando as boas novas e ganhando almas. Esse reavivamento foi diferente de qualquer outro no país ou no exterior, pois centenas de pessoas se renderam à fé salvadora em Cristo durante esse período. Talvez a maior contribuição de Edwards para a história tenha sido sua parte no Grande Despertamento. No século XVIII, principiou os avivamentos nas igrejas norte-americanas. Jonathan Edwards estimulou esse reavivamento com seu próprio tipo de pregação ardente. Com sermões como Justificação somente pela fé, ele exortou sua congregação a se arrepender de seus pecados e a reconhecer a necessidade de um Salvador. Entre 1740 e 1742, ocorreu o Grande Despertamento pelas colônias. Whitefield, um evangelista de grande sucesso no movimento metodista inglês, e Gilbert Tennent, ministro presbiteriano de Nova Jersey, atraíram multidões. Seus sermões inflamados resultaram em resposta emocional e conversões em massa. O próprio Edwards, embora tenha mantido sua congregação relativamente calma, utilizou-se da pregação do terror em várias ocasiões, como no sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, em 1741. É um grande sermão conhecido dele.
O despertamento produziu não apenas conversões e transformação de muitas almas, mas também excessos, revoltas e inquietações eclesiásticas e civis. Enquanto os críticos questionavam as convicções dos novos convertidos, Edwards se tornou um grande apologista dos avivamentos, testificando que se tratava da obra genuína de Deus. Em defesa e debate do despertamento, ele escreveu: as marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, em 1741, alguns pensamentos sobre o atual avivamento na religião da Nova Inglaterra, em 1742, e afeições religiosas, em 1746. Isso aqui foram as defesas que ele fez. Durante esse tempo, Edwards ficou conhecido como um pregador reavivalista, firmando uma interpretação na teologia reformada que enfatizava a soberania de Deus e depravação da humanidade, e a realidade do inferno e a necessidade da conversão para o novo nascimento. Edwards pretendia se aposentar do pastoreado na igreja que já exercia há muitos anos. Porém, em junho de 1750, ele foi demitido numa votação quase unânime por sua congregação. Ele tentou impor mais rigor na admissão dos sacramentos, pois estava preocupado com uma tolerância que estaria permitindo a entrada de hipócritas e incrédulos na membresia. De 1751 a 1757, a convite, Jonathan passou a pastorear a igreja em Stockbridge, e a congregação, além de colonos ingleses, incluía nativos americanos, com 150 famílias moicanas e Mohawks. Ali escreveu muitas de suas principais obras, como The Freedom of Will, a Liberdade da Vontade, em 1754, na qual tentou provar que a vontade humana era determinada pelo apego ao pecado ou pela graça na alma. Em 1758, assumiu o posto de presidente da Universidade de Princeton, mas alguns meses após sua chegada contraiu varíola, vindo a falecer em 22 de março de 1758, aos 53 anos. Mais do que uma grande apresentação de pensamento desse renomado teólogo e avivalista puritano, seus devocionais apresentaram um raro vislumbre de um coração consumido por paixão pela glória de Deus. Leia agora um de seus devocionais, A Colheita Futura. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago, capítulo 5, verso 7. Vamos ver o devocional dele. Todas as grandes obras de Deus no mundo, durante certo período de tempo, foram preparatórias. Houve muitas grandes mudanças e revoluções no mundo, e todas elas foram apenas o girar das engrenagens da providência para abrir caminho para a vinda de Cristo e o que ele deveria fazer no mundo. Ele cuidou especialmente de todas as grandes obras de Deus para com a sua igreja. Antes da vinda de Cristo, a igreja esteve sob diversas dispensações da providência e em circunstâncias muito diversas. Mas todas essas dispensações deviam preparar o caminho para a sua vinda. Deus forjou a salvação para a alma dos homens durante todo aquele tempo, embora em quantidade muito menor do que viria depois. E tudo isso foi feito como uma antecipação. Todas as almas que foram salvas antes da vinda de Cristo eram apenas os presságios da colheita futura. Então tá aí, pessoal. Aqui estão as informações desse vídeo, da história da vida sobre Jonathan Edwards. Espero que você tenha gostado. Isso aqui é um pequeno resumo. Você pode conhecer muito mais sobre a história dele, as publicações dele em outros artigos, sites, livros e escritos. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também no vídeo para saber o que você está achando do vídeo e da série. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.